Oi pessoal, bom, hoje eu vim falar sobre o meu último parto, que foi o parto do meu filho Alan. E agora ele tá tirando a sua soneca e a irmã dele, a Alice, que é a minha primeira bebê, tá na casa da avó. Então, acho que essa é uma grande oportunidade para eu poder finalmente gravar o meu relato de parto. Eu sei que o último vídeo nesse canal também foi sobre parto, foi o relato de parto da minha bebê, né, da minha primeira filha, a Liz. Enfim, vamos começar com o relato do parto. Bom, eu descobri que eu tava grávida, a Liz estava quase fazendo um ano, foi no começo de dezembro de 2023. Eu já tava com quase um mês de gestação. Então foi igual a minha última gestação, né, descobri no comecinho. Diferente da gestação da Liz, foi uma gestação com algumas intercorrências. Na gravidez da Liz, eu não tive nenhuma complicação, foi muito tranquilo, praticamente não tive sintomas também, não tive essas questões de enjoos, de vômitos, de náuseas, enfim, não tive. E nessa gestação do Alan, eu já tive um problema com a minha placenta, que até os 4 meses a minha placenta foi considerada prévia, né? Geralmente a placenta ela cresce e se posiciona na parte de cima do útero, né? Porque na hora do nascimento, o normal é o neném sai primeiro e por último sai a placenta. No meu caso, a placenta ela estava posicionada na parte de baixo do meu útero, então ela estava ali perto do meu canal vaginal e o bebê estava atrás. Isso me causou sangramentos diários até os 4 meses de gestação. Um evento assim que me marcou foi que quando eu estava quase fazendo 4 meses, eu tive um sangramento muito intenso, né? Acordei de manhã e, como de costume, eu vou ao banheiro, lavo o rosto, enfim. E depois de usar o vaso, fui me limpar e vi que o papel higiênico estava sujo de sangue. Quando eu olhei pro vaso, o vaso estava com muito sangue. Então, eu olhei pra porta, né, e vi o rastro de sangue que eu não tinha percebido até minha chegada no banheiro. E, assim, minha cama ficou encharcada de sangue, eu tava toda suja de sangue. E nesse momento eu achei que eu tava tendo um aborto espontâneo. Graças a Deus, o aborto não se confirmou. Fui pro pronto-socorro e lá nós constatamos que o Alan estava bem, né, que os batimentos cardíacos eram presentes. Antes dessa constatação, eu vivi um momento de muita apreensão, porque quando eu cheguei no hospital, eu fui atendida por um médico plantonista e ele não estava achando os batimentos cardíacos do neném. E ali naquele momento, quando eu não estava escutando nenhum som, ele fez a ausculta com aquele aparelho que a gente faz, que a gente usa durante os pré-natais, sabe? Eu entendi que ali meu bebê, né, tinha morrido, que não tinha vida. E vi também a apreensão do médico. Ele olhou pra mim com um olhar de pesar e falou: olha, mamãe, meu aparelho provavelmente tá com algum probleminha, então eu vou te encaminhar para a sala de ultrassom e lá no ultrassom a gente vai conferir melhor qual que é a sua situação. E aí no ultrassom nós vimos que o Alan tava lá bem e saudável, e que o que tinha ocasionado esse sangramento intenso era a questão da placenta prévia. Durante esses 4 meses em que a minha placenta tava nessa situação, eu tive muita queda de pressão, tive muito mal-estar, muito desconforto, tive muita dificuldade para poder fazer coisas normais do meu dia a dia. O Alan acordou, tive que abrir as janelas, então a qualidade do som pode ficar um pouquinho ruim. Depois desse evento, né, com relação à posição da minha placenta, eu tive gastroenterite e precisei ir para o pronto atendimento também, porque minha pressão abaixou muito, eu fiquei bem prostrada, enfim, fiquei bem mal. E nessa minha ida ao pronto atendimento, eu encontrei a médica que me acompanhou durante a minha gestação da Liz, que inclusive foi uma médica que me agradou muito, né? Ela tinha paciência para me explicar muita coisa, tirava as minhas dúvidas com calma, não me atendia de forma apressada. Então eu
gostei muito dela, do profissionalismo dela também. Eu queria muito fazer o pré-natal com ela dessa vez, só que eu não consegui marcar consultas com ela, porque eu não encontrava a agenda dela, sabe? Encontrei com ela no pronto-socorro nesse dia, lá na maternidade, e aí ela conseguiu me direcionar para que eu finalmente conseguisse, a partir dali, fazer as minhas consultas de pré-natal com ela. Então eu fiquei muito feliz, porque até então eu estava pulando, né, de médico em médico, por simplesmente não gostar da abordagem dos médicos, né? A consulta tinha que ser muito rápida, então eles não abriam espaço para você poder tirar suas dúvidas. Outros, o tratamento era muito desagradável. Cada mês eu estava na mão de um médico diferente, até finalmente eu encontrar a doutora Michele Menezes, que foi quem me acompanhou mais ou menos a partir ali do meu 5º, 6º mês de gestação. Eu sempre carregava comigo meu diário de gravidez, que era onde eu fazia os registros a respeito da minha gestação. É um caderninho bem legal, que eu anotava também as minhas dúvidas que eu levava para as consultas de pré-natal. E desde a minha primeira consulta com a doutora Michele, ela já me orientou a fazer a fisioterapia pélvica, que foi algo que eu tomei conhecimento no final da gestação da Lizzie, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, eu não fazia a menor ideia do que era, e eu tive uma péssima experiência, né, na minha gravidez anterior, porque a clínica era bem longe da minha casa. Eu chegava lá pra ter, sei lá, 30 minutos de atendimento, e era um atendimento de péssima qualidade. Eram exercícios muito básicos. Na gestação da Liz eu comecei a fazer essa fisioterapia bem no finalzinho. Eu acho que eu já estava com uns 9 meses, foram pouquíssimas vezes que eu tive pouquíssimas vezes, assim, deve ter dado umas 6, 8 sessões, né, de fisioterapia. Eu acho que, se eu não me engano, eu fazia 2 sessões por semana. Então, 2 vezes por semana eu saía de casa com uma barriga enorme, pegava o ônibus para atravessar a cidade, eu demorava cerca de 1 hora para chegar na clínica, e eu fazia coisas que eu conseguia fazer em casa, né? Então, assim, era basicamente alongar a panturrilha, sentar numa bola e fazer uns movimentos de vai e vem, e praticamente mais nada. Então eu fiquei bem frustrada, mas eu decidi continuar fazendo as sessões, porque eu considerava importante de alguma forma e tal e tudo. Não imaginava que poderia ser além daquilo, sabe? Uma outra questão também que me deixava bem satisfeita com as sessões é que eu era atendida junto com outros pacientes que nem eram gestantes também. Então, assim, a fisioterapeuta, ela dividia a atenção dela comigo, com mais uns 3 idosos, e assim, eu sentia que era um tempo de certa forma desperdiçado, porque eu demorava tanto pra chegar lá e pra ser atendida dessa forma, sabe? E diferente da gestação do Alan, eu comecei as sessões ali por volta do 6º mês de gravidez. Obviamente eu tive mais tempo pra me preparar, e dessa vez eu fui surpreendida com uma profissional excelente, que sinceramente ganhou meu coração. A Adrize, né, que é a fisioterapeuta que me atendeu, ela conseguiu fazer um trabalho totalmente diferente. Nós fizemos muito alongamento de períneo, que foi uma coisa que eu não fiz na fisioterapia pélvica, que eu tive acesso, né, anteriormente. Olha, pra vocês verem, né? O meu conhecimento hoje é de que o alongamento de períneo na fisioterapia pélvica de preparação de parto é o básico, gente. Só aí dá pra vocês verem que realmente a qualidade do atendimento que eu tive na gravidez da Lizzie não foi legal. Eu tomei conhecimento também de um aparelho que é muito utilizado nessa preparação para parto normal, que é o Epino, que é basicamente um balão que é inserido ali na abertura, né, do canal vaginal. Ele vai enchendo, simulando ali a passagem da cabeça do neném. Parece algo estranho, né, invasivo, mas não é. A ideia é basicamente alongar aquela musculatura ali, e obviamente isso é feito por etapas, né? A gente não começa inchando o balão de uma vez, né? Vai enchendo aos pouquinhos até onde
a mulher consegue. Enfim, nós fizemos muito esse tipo de alongamento, não só com esse instrumento Empino, mas também manualmente. Eu fui muito bem recebida pela Adrize, não só eu, mas também a Lizzie, que me acompanhava em praticamente todas as sessões. Eu não tinha com quem deixar ela, então ela ia comigo. E desde a primeira sessão, a Adrize nos recebeu de braços abertos ali, né, sempre deixando claro que pra ela não era problema nenhum eu ser atendida junto da minha filha, que estava sempre ali fazendo algum tipo de bagunça na sala dela, mas enfim, fomos muito bem acolhidas pela Adrize. Então eu super indico a Adrize como profissional, né? A nossa primeira sessão, na verdade, foi uma reunião, né, onde eu pude esclarecer ali tudo que eu esperava da fisioterapia, o que eu almejava conquistar ali nas sessões. E ela também pôde me explicar o trabalho dela, pôde me explicar como que a gente poderia trabalhar as questões em que envolvia essa fase da gestação. E sim, foi ótimo poder conversar com ela, fui muito clara quanto às minhas expectativas, quanto àquilo que eu tinha vivido anteriormente, quanto o que eu gostaria de viver a partir daquele momento com ela, com a ajuda dela. Então assim, graças a Deus deu tudo certo e dessa vez eu fui abraçada por excelentes profissionais e todos esses profissionais me passaram muita segurança durante todo o processo ali, né, até o parto de fato. Uma das grandes diferenças dos meus dois partos foi que dessa vez eu pude escolher os profissionais que iam me atender e isso fez total diferença, não só pro meu parto, mas também pro meu pós-parto, porque eu pude relembrar, né, da minha experiência de parto com muito mais leveza dessa vez. Voltando pro assunto da placenta, eu tinha até o 6º mês da gravidez para que a minha placenta subisse, né, fosse pro lugar devido dela. E isso aconteceu. Caso a minha placenta não tivesse se movimentado, eu não poderia ter o meu tão sonhado parto natural e precisaria de uma cesárea. Diferente do parto da Alice, que foi um parto normal, eu queria que dessa vez fosse viável, né, eu ter o parto natural, e que foi o que aconteceu. Então, ok, placenta no lugar, parei de sentir todo aquele mal-estar, todo aquele desconforto que eu sentia enquanto ela estava baixa, e daí em diante a gravidez seguiu normalmente. Bom, no dia 10 de agosto eu faria 40 semanas e levei, né, esse questionamento para minha obstetra e falei com ela: olha, eu estou ouvindo dizer que meninos costumam nascer adiantados, né, eles nascem antes da data provável do parto. Eu tô ficando ansiosa, isso é verídico, isso é só um mito, como que é? E ela, né, me esclareceu de que isso não era verdade, de que o que mandava era o histórico da mulher, né? No meu caso, já era a 2ª gestação, então a gente poderia esperar que o neném nasceria depois das 40 semanas, já que a Lizzie só nasceu de 40 semanas exatas, né? Ela nasceu exatamente no dia em que eu fiz 40 semanas, porque eu induzi o parto, né? Eu induzi o parto um dia antes. E caso eu não tivesse induzido o parto, a Lizzie teria nascido certamente com mais de 40 semanas. O Alan tinha grandes chances de nascer com mais de 40 semanas, que foi o que aconteceu também. Uma outra questão que eu queria comentar também foi a minha escolha pelo parto domiciliar. Quem assistiu o meu relato de parto da gravidez da Lizzie sabe que eu tive contato com o documentário do renascimento do parto, e nele eu conheci o parto domiciliar, que pra mim era algo que não existia, né? Era uma possibilidade que não existia. Pra mim isso era coisa de gente que não tinha acesso à saúde, sabe? Sei lá, de pessoas que moravam no interior, que não tinha maternidade, de pessoas que realmente não tinham como se deslocar até um hospital, não sei. Isso pra mim era coisa, sei lá, de filme. Não era uma alternativa em que a mulher poderia escolher, sabe? Então eu conheci essa opção do parto domiciliar nesse documentário, e desde a gestação da Lizzie eu comecei uma pesquisa por equipes que poderiam me atender. Mas dessa vez eu estava, na verdade, procurando uma doula, e no meio das minhas pesquisas por doula eu acabei descobrindo uma equipe de parto que era mais acessível, e
acabou dando tudo certo mais uma vez, graças a Deus. Essa equipe se chama Lumio. Ela é composta apenas por enfermeiras obstetras e logo ali no meu primeiro contato com a enfermeira que me recepcionou, né, na equipe, eu já fiquei assim encantada com o trabalho das meninas. Que essa primeira enfermeira que eu tive contato se chama Ingrid, né? Ela é uma querida, eu amei ser conduzida por ela nesse processo, né, do meu parto natural. É uma profissional também excelente. Ela, desde o começo, sempre teve muita paciência com as minhas infinitas perguntas, e a nossa primeira consulta teve duração de aproximadamente 2 horas, de tanto que eu busquei me informar, de tanto que eu queria extrair, não só dela, mas da equipe em si, o máximo de informações possíveis, sabe? Eu queria, de fato, assim, me sentir segura com relação aos profissionais que eu tava escolhendo, né, participar desse momento tão íntimo da minha vida. A Ingrid e a equipe como um todo me garantiu isso, me garantiu de que eu seria muito bem assistida, de que os detalhes ali dos meus desejos com relação ao parto poderiam ser alcançados. Então estava decidido, eu teria a chance, a oportunidade de viver um parto domiciliar. Lógico que acontecendo qualquer tipo de emergência, qualquer imprevisto, eu teria que ir para a maternidade. Então até aqui eu posso dizer que Deus estava realizando todos os meus sonhos em detalhes. Antes de partir de fato para o relato de parto, eu gostaria de citar que nesse meu diário de gravidez eu fui escrevendo coisas que eu gostaria de viver durante meu parto. No meio dos meus estudos aí, né, durante a gestação, eu descobri que depois que a bolsa estoura, pode ser que a mulher sinta mais dor. Então eu coloquei ali no meu diário de gravidez que eu gostaria muito que a minha bolsa não estourasse, sabe? Eu adoraria que o meu bebê tivesse nascido empelicado. Eu queria muito ver, né, como que ele fica ali dentro da bolsa e sentir um pouco menos de dor. Coloquei isso no diário, e não só isso, coloquei várias outras coisas que eu gostaria de vivenciar, como por exemplo um parto ultra rápido, e meu parto foi rápido. A bolsa do Alan praticamente não rompeu. Ela rompeu nos finalmente, na hora do expulsivo. Eu também coloquei a questão da respiração, que foi algo que eu estudei muito para que eu conseguisse passar pelas contrações de forma menos dolorida. Enfim, praticamente tudo que eu coloquei no meu diário de gravidez, tudo que eu orei ao Senhor, tudo que eu esperava para esse parto aconteceu. 2 coisas ficaram fora dessa lista de itens que se concretizaram, né? Que foi a questão da doula. Meu parto foi tão rápido que não deu tempo dela chegar. O parto na água, na banheira, que não se findou nessa gestação, exatamente por causa do mesmo motivo que não permitiu que eu tivesse a doula, né? O meu parto foi muito rápido e não deu tempo de nem montar a banheira, não foi de encher, não deu tempo de montar a banheira. O Alan nasceu de 40 semanas e 4 dias, num parto natural, domiciliar e planejado. Um dia antes dele nascer, eu comecei a sentir muitas contrações durante a madrugada, da mesma forma que no meu parto anterior, só que elas estavam muito espaçadas e sem ritmo. Eu sabia que ainda não era a hora. Dessa vez eu consegui estudar um pouco mais do que eu tinha estudado para poder ganhar a Lisa. Então eu sabia que, ainda que eu tivesse de ir para o hospital, o ideal, no meu ponto de vista, era que eu fosse quando eu já estivesse entrando ou bem próximo do expulsivo, para que eu aproveitasse mais o conforto da minha casa. Então, ainda que eu tivesse de ir para o hospital, eu já tinha em mente que eu iria somente perto dos finalmente. Ainda mais sabendo que alguns hospitais te mandam de volta para casa quando você tá com as contrações muito espaçadas e com uma dilatação que não é favorável pro parto. Ele nasceu no dia 14, né? E no dia seguinte eu tinha um casamento pra ir, inclusive eu ia ser madrinha, era o casamento da minha melhor amiga e infelizmente eu não consegui ir. Eu já estava assim, com muita expectativa, né, de que eu conseguiria participar desse casamento. Acordei
pela manhã, fui pra minha sessão de fisioterapia pélvica. Nessa sessão, minha fisioterapeuta, né, já me alertou, né, pediu para que eu entrasse em contato com a equipe de parto. Eu ainda contrariei ela, né, e falei, não tá na hora, a gente só avisa mais pra frente, né, quando o trabalho de parto estiver, né, mais evoluído. E ela, não, pode avisar, só que na nossa sessão você já sentiu não sei tantas contrações, é importante você falar com a equipe. E aí, saindo de lá, eu falei pra equipe, mas estava tudo certo. As orientações permaneceram as mesmas. Então, saindo da minha fisioterapia pélvica, eu fui pra casa da minha mãe, almocei, depois do almoço ainda fui pro salão fazer minhas unhas. E lá no salão eu vi que o negócio começou a apertar, e eu falei assim, não, eu acho que eu realmente não vou conseguir ir no casamento. Já liguei pro Arthur, meu esposo, e daí, saindo do salão, eu vim pra casa. Chegando aqui em casa, comecei a praticar as técnicas de respiração e como isso me ajudou. Gente, eu estou muito feliz com os resultados dessa gestação, porque, nossa, eu consegui alcançar tudo que eu queria, sabe? E essa questão da respiração foi um ponto crucial pra mim, porque, mais uma vez, foi outra coisa que atrapalhou muito meu trabalho de parto com relação, né, a minha última gestação. Então, chegando em casa eu já comecei ali as técnicas de respiração, consegui ver ali como realmente a respiração faz toda a diferença. Arthur juntou as coisas da Lisa e foi levar ela pra ficar com um parente nosso. E eu fiquei sozinha em casa, né, me mexendo de um lado pro outro, andando aqui pelos cômodos, movimentando o quadril, fazendo as técnicas de respiração, medindo ali as contrações também, né, baixei o aplicativo e mantendo contato com a equipe de parto, até que eu percebi que eu não tava dando mais conta de responder mensagens, né. Meu marido não tava em casa, eu tava sozinha. E isso também foi ótimo pra mim, porque com as duas enfermeiras que viriam, né, da equipe de parto pra me atender, mais o meu esposo, e eu querendo me movimentar, andar pela casa, que foi o jeito que eu encontrei, assim, de concentrar nas respirações, de concentrar nas contrações. Eu percebi que ficando parada eu sentia mais as contrações, ou eu tendia a prestar mais atenção nelas do que na respiração, que era o que me ajudava a passar por elas. Então eu percebi que estando em casa sozinha era melhor, porque eu tinha mais espaço para me movimentar, né? Então, enquanto meu esposo foi levar a nossa filha para ficar com a tia dele, eu percebi que eu não estava dando conta mais de ficar no telefone informando a equipe qual era a minha situação. Foi quando eu fui para debaixo do chuveiro e ali dentro do banheiro eu não estava mais conseguindo concentrar na respiração. Então eu comecei a concentrar nas contrações, perdi o foco, obviamente, mas eu mal sabia que eu já estava praticamente dando à luz. A minha última mensagem para a equipe de parto foi de que eu tava sentindo a minha pressão cair, uma coisa que eu também senti no parto da Lisa. Eu comecei a ver as coisas um pouco escuras, eu comecei a ter a sensação de que ia desmaiar, uma tremedeira e tudo mais. Eu falei, olha, minha pressão tá caindo, eu acho que vocês já podem vir. Então elas vieram. E, gente, o Alan nasceu, era 8h44 da noite. Quando eu mandei essa mensagem pra elas, pedindo pra elas virem, o trânsito na cidade estava bem intenso. Não foi à toa que meu esposo demorou pra ir e voltar, e a equipe de parto demorou pra chegar. A equipe de parto chegou exatamente 15 minutos antes do Alan nascer. E eu estava no banheiro nesse momento, quando elas chegaram, né, as duas enfermeiras que iam me acompanhar. Uma ficou me dando assistência lá no banheiro, tentando escutar o coração do neném, mas eu já estava na partolândia, então eu não queria, sabe, que encostasse em mim. Como eu disse, eu comecei a prestar atenção nas contrações, eu comecei a querer desistir, comecei a exteriorizar esse sentimento de
fracasso, né, que começou a vir na minha cabeça. Então eu lembro que passava assim: você é louca, todo mundo te falou que a dor de parto é a pior dor do mundo, como que você faz isso? E eu queria ir pro hospital tomar anestesia, mas eu não queria falar isso pra enfermeira, né? Então eu lembro de falar com ela assim: eu não vou dar conta, eu não tô aguentando. Eu já estava com as minhas pernas doendo muito, porque durante todo o trabalho de parto, né, desde o momento em que eu cheguei em casa aqui, que era mais ou menos umas 4 e pouca da tarde, até esse horário, né, tipo volta de 8 horas da noite, eu fiquei ou em pé ou ajoelhada. Assim que eu cheguei em casa, eu fiquei horas ajoelhada e apoiada na cama, mexendo meu quadril de um lado pro outro, de um lado pro outro e respirando. Eu fiquei muito tempo nessa posição. Então quando eu levantei, minhas pernas já estavam doloridas. E depois eu fiquei andando pela casa. Tentei deitar em algum momento. Falei assim: eu preciso descansar para que na hora do possível eu tenha força. Mas eu fiquei muito incomodada, então eu levantei e fui pro chuveiro. E obviamente lá no chuveiro eu fiquei em pé. Então durante todo o meu trabalho de parto eu fiquei em pé ou ajoelhada. Então nesse momento final minhas pernas estavam já praticamente falhando. Eu comecei a sentir muita dor nas pernas, mas a água quente, né, tava aliviando muito as minhas dores. E eu falei com ela assim: eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Comecei a querer chorar e falei com ela assim: minhas pernas estão doendo muito. E aí foi quando ela trouxe o banquinho pra dentro do box e me perguntou assim: quando a contração vem, você tá tendo vontade de fazer força, de empurrar? Respondi que não, que não sabia. E fiz como quem ia chorar, né? Eu fiz assim. E na hora que eu fiz isso, gente, o menino começou a sair. Eu meio que fiz uma força, né, pra ajudar a empurrar, nesse momento que eu comecei a querer chorar. E aí quando eu vi que ele tava descendo, eu sentei logo na banqueta e pensei: não posso ficar sentada normal, eu tenho que fazer a posição como quem vai fazer o número 2, né, que é fechar, juntar os joelhos e inclinar meu corpo um pouco pra frente. Eu tenho 2 conhecidas que também ganharam neném nessa banqueta, só que elas ganharam apoiada no esposo, né? O esposo delas estava atrás, e aí elas apoiavam assim no marido. Eu já tinha estudado, já tinha entendido que a melhor posição quando você tá sentada é fechar as pernas, né, e não abrir. Foi tão rápido, quando eu comecei a sentir ele descendo, eu fiz 2 ou 3 forças e ele nasceu. Quando eu senti ele descendo, nossa, a vontade de gritar era muito grande. Então eu vocalizei muito. Antes disso, as meninas tinham pedido também pra fazer o toque pra ver qual que era a minha evolução. E eu neguei porque eu já tava assim na partolândia. Eu fiz umas 2 forças depois que eu sentei na banqueta e ele nasceu. Ai, foi um momento tão indescritível. Eu só lembro que quando eu peguei ele assim no meu colo e eu olhei pra ele, olhei pra enfermeira, eu lembro que eu fazia aquela cara de assustada, tipo: eu não tô acreditando que ele nasceu. E nessa hora eu fiquei bem pasma mesmo. Eu lembro que eu só olhava pra Ingrid e me tremia toda, tipo assim, eu tô em choque. E aí nós ficamos ali com ele, eu fiquei com ele ali no colo um momento, enquanto a Ingrid me parabenizava e a gente encostou testa com testa. E esse momento pra mim foi muito assim, eu acho que não tem uma palavra pra descrever, sabe? Ali eu vi que eu tava totalmente conectada com a pessoa certa, né? A Ingrid pra mim foi muito importante. A equipe em si, enquanto a Ingrid estava lá me auxiliando, a outra enfermeira estava preparando as coisas para poder montar a banheira e não deu tempo. Enfim, depois disso eu fui pro meu quarto, a placenta nasceu no quarto, eu pude fazer a hora de ouro como eu queria, né, fazer. Então ele ficou no meu colo essa primeira hora de vida. Depois nós amamentamos, fizemos o corte do cordão umbilical. As meninas me prestaram assistência ali por algumas horas no pós-parto e também depois, né? Fizemos os testes também, tudo aqui em casa. Gente, é uma experiência incrível ter o parto em casa. De primeiro momento eu achei que eu ganhava em casa, depois eu ia pro hospital, receberia os primeiros cuidados, mas não, elas fazem tudo na sua casa. Só não fizemos o teste do pezinho em casa, mas todos os outros testes nós fizemos.
elas voltam no dia seguinte para te acompanhar. Nasceu com 49 centímetros, às 8h44 da noite, num parto domiciliar planejado natural, gente. E glória a Deus por isso, eu tô muito feliz, muito feliz por ter conseguido. Diferente do parto da Liz, dessa vez eu consegui sentir tudo, pude perceber cada etapa do processo. Sobre a fisioterapia pélvica, né, foi muito importante pra mim, porque na hora que ele estava passando ali pelo círculo de fogo, eu não senti praticamente nenhuma dor lá embaixo. Eu sentia mais era a dor da contração, né. Dessa vez eu posso dizer que eu praticamente também não tive laceração. Na da Liz foi de 2º grau, dessa vez foi de 1º. Eu não precisei nem dar ponto, porque foi um corte muito pequenininho, foi basicamente uma esfoliação, sabe? Tipo quando você cai e rala o joelho, foi uma coisa mínima. Estou muito mais satisfeita com essa experiência, pois eu olho para trás e vejo que eu fui muito abençoada e que os meus desejos foram alcançados.